Antes de qualquer coisa, a intenção aqui não é estragar a infância de ninguém, mas eu vou levantar alguns pontos meio suspeitos nesse vídeo. Porque Pokémon ele tem a ideia de ser um anime considerado infantil, mas com esses pontos que eu vou levantar, aí a gente vai ficar na dúvida. Então dá uma conferida no vídeo, tá bem legal. Se você pensa que a história de Pokémon é uma coisinha bonita, uma coisinha infantil, onde todas aquelas criaturinhas tomam conta, que o universo onde Pikachu e Ash Ketchum vivem é tudo tranquilo, na verdade não. O lugar parece mais uma Gotham City sem Batman. Começando por problemas muito óbvios, pois onde é que já se viu rinhas entre essas criaturas serem algo totalmente normal, ainda financiada pelo governo, e pior ainda, persuadindo crianças de até 10 anos a saírem por aí capturando essas. Tanto é que existe um campeonato mundial, campeonato regional, campeonato local para todas essas coisas. É considerado um esporte. E para piorar ainda, essas crianças, no alto dos seus 10 anos, estão liberadas para saírem por aí a qualquer momento, desacompanhadas de qualquer adulto, a iniciarem a sua jornada, estando sujeitas a todos os riscos que existem nesse ambiente, como ladrões, pessoas ruins, Pokémon selvagens, agressivos, que podem machucar a qualquer momento. E tudo é visto como normal nos jogos originais, no mangá e no anime Pokémon Origins. Podemos ver claramente todo o estrago que essas lutas causam. Pois, para quem não sabe, a cada luta que você faz, você acaba apostando dinheiro. Imagina se você perde todo o seu dinheiro. Está lá no meio do mato, desamparado, sem nada. E no meio dessa floresta, o seu Caterpie e o seu Squirtle liquidados no canto e você morrendo de fome. O que você vai fazer se em um lago nessa floresta você ver Magikarps e Goldins e você tem uma vara de pescar? Você pesca e captura ou você pesca e sacia a sua fome? As batalhas Pokémon são literalmente rinhas, onde esses monstrinhos são eletrocutados, derretidos, queimados, envenenados, machucados, cortados, mutilados e até... E eu não estou inventando isso não, tá tudo no mangá. E se não bastasse isso, ainda existem passagens bizarras nas Pokédex, onde é insinuado que existe um amor, se é que vocês me entendem, entre Pokémons e humanos. E o amor entre os dois acaba gerando outros monstrinhos. Fora isso, ainda existem as descrições bizarras, macabras, de alguns tipos de Pokémons fantasmas. Outro ponto é a líder Sabrina da cidade de Saffron, que nos primeiros jogos ela usa chicotes. No Pokémon Origins, também os integrantes da equipe Rocket se utilizam desse artefato. E no episódio 8 do anime Pokémon clássico, a primeira temporada, o treinador AJ também tem chicote. E por que se usaria chicotes? E falando em equipe Rocket, Jesse e James no anime eles são apenas alívio cômico, mas na verdade a equipe vilã de Kanto e Johto, na verdade ela agride, maltrata, caça e tira a vida de Pokémon. Isso é reforçado também em Pokémon Origins. No mangá,
e também nos jogos, com o espírito da mãe Marowak que protegeu o seu filho Killbone dos ataques da equipe Rocket. Essa mãe Marowak se encontra no cemitério da cidade de Lavender e ela assombra este cemitério. Outro ponto negativo da equipe Rocket é que ela acaba fazendo pesquisas científicas utilizando o DNA do Mew nas ilhas Cinnabar para criar o Mewtwo e transformá-lo em uma máquina de guerra. Contanto, o experimento não deu muito certo. Em Johto, a equipe Rocket também aprontou, pois ela cortava as caudas de Slowpokes. A cauda de Slowpoke é considerada uma grande iguaria na culinária. As caudas eram vendidas a preços altíssimos. Mas o que acontecia com os coitados dos Slowpokes sem caudas? A maioria ou acabava sucumbindo. Outra coisa que fica nas entrelinhas é o fato da Silph Corporation deter todo o monopólio das Pokébolas. Eles detêm a tecnologia, possuem capacidade de produção em larga escala e o preço. Mas no mundo onde tudo gira ao redor da captura dessas criaturinhas e precisar de uma Pokébola é algo necessário, isso é uma coisa que acaba sendo perigosa a partir do momento que você possui o monopólio de tal produto. Pois, fazendo uma cortina de fumaça com a população, criando essas batalhas, vide o Coliseu na Roma Antiga, será que o governo não acaba usando esses momentos para esconder eventos de corrupção, falta de educação, problemas com a educação na verdade? Imagina essas crianças ali com 10 anos andando já para lá e para cá, tinha que estar na escola. Fora com problemas de saúde pública, transporte, rodovias e outro questionamento que fica. Será que a Silph Corporation não é uma empresa estatal? Isso torna tudo muito mais perigoso ainda. A história provavelmente se passa em um evento pós-guerra, pois onde estão a maioria dos homens jovens neste local? As cidades possuem muitas crianças, muitos idosos e muitas mulheres, mas pouquíssimos homens. E o fato de ser um local pós-guerra, o Tenente Surge, líder do ginásio elétrico da cidade de Vermilion, sugere isso, pois ele conta que ele foi salvo por um Pokémon elétrico durante a guerra. Mas qual guerra? E também não se vê muitos carros, ônibus ou outros meios de transporte. Se fazem muitas caminhadas, longas caminhadas, ou se usam os Pokémons como montaria, meio de transporte. E ainda reforçando o fato de que muitos homens sucumbiram no momento pós-guerra, a gente percebe que a polícia local é basicamente formada por mulheres, e essas mulheres se chamam Jennies. E aí fica a pergunta, ou muitos homens sucumbiram em tal evento, ou houve um empoderamento massivo de mulheres chamadas Jennies, que acabaram ocupando os locais da polícia civil e militar. E aqui a gente vê um outro grande problema, pois essas policiais acabam ficando sobrecarregadas com jornadas de trabalho massivas, que nem as enfermeiras Joy, que passam pelo mesmo problema. As enfermeiras Joy são responsáveis por todos os centros Pokémons de cada cidade. Apesar da alta tecnologia com as máquinas de recuperação, a gente acaba vendo um alto fluxo de treinadores e Pokémons nestes locais, nos centros Pokémon, gerando filas para estes atendimentos. E ainda vale um outro questionamento, será que as Chanseys elas também não acabam sendo sobrecarregadas com esse alto fluxo de treinadores e Pokémons neste local? Outra coisa, os centros Pokémon também servem como hotel. E as enfermeiras também são responsáveis pela essa hospedaria, pois dificilmente se vê hotéis nas cidades. E a maioria dos treinadores ou fica no centro Pokémon, ou acampa, ou dorme de favor na casa de alguém.
Outro ponto que a gente vê é o abandono parental, porque onde está o pai do Ash? E não só o pai do Ash, onde estão os pais do Gary, que acabou ficando com seu avô? Será que eles saíram para comprar cigarros e não voltaram? Porque em nenhum momento eles são vistos, é só enaltecido que ele é neto do saudosíssimo e grandioso professor Carvalho, sugerindo ou que eles abandonaram seu filho e deixaram com seu avô, ou eles acabaram sucumbindo na guerra. E pior ainda é o pai do Brock, que deixou seu filho no alto dos seus 14 anos para cuidar dos seus irmãozinhos e ainda ser líder de ginásio. Complicado. E você aí reclamando, falando que Pokémon é uma coisa infantil, ou fazendo piada que o Ash nunca ganhou coisa nenhuma durante todo esse tempo. Cara, lembra, ele tem só 10 anos, mano. E olha só todas essas dificuldades que ele passou, todo esse ambiente tóxico e catastrófico que ele estava passando. Eu, com 10 anos, estava no campinho da rua jogando bola e não fugindo de um bando de Spearows que estavam tentando tirar meu couro. Então é isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte, essas coisas não são bem explicadas em Pokémon, fica só nas entrelinhas ou no imaginário, ou simplesmente é só um devaneio da gente, mas o que vale aqui, ressalto, é a brincadeira, tá? Pokémon é um anime, são jogos que movimentam bastante pessoas e que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha e talvez de você que está assistindo, tá bom? Mas sempre fica a história do Ash, que para chegar onde a gente quer chegar, mesmo com tantas dificuldades, a gente não pode desistir do que a gente almeja. E essa é a principal mensagem que fica. Muito obrigado e até a próxima. Não esquece do like e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau!